Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na santa e inerrante palavra do Senhor. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, pois Deus tem uma palavra dos céus ao seu coração. A palavra do Senhor nós vamos meditar nessa noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, Atos 2, a partir do versículo de número 42 a seguir, que nos diz assim a santa palavra do Senhor. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Jesus. Queridos, nós lemos esses 3 versículos e eu quero fazer uma breve meditação dentro desses 3 versículos. Nós vivemos num período que indagamos muito, examinamos e desejamos ver os feitos de Deus que ocorreram no princípio da igreja, no período da igreja primitiva. Nós almejamos e analisamos e desejamos que eles aconteçam nos nossos dias. Mas nós não vemos totalmente acontecer como de costume acontecia na igreja primitiva. E isso nos chama a atenção para examinar, para buscar, para descobrir qual o segredo, o que a igreja primitiva fazia para que obtesse tanto prodígios e maravilha. Porque nada melhor na nossa vida do que acontecer os sinais de prodígios e maravilha da parte do Senhor. E nesses 3 versículos que nós lemos, aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, 43 e 44, ele nos ensina os requisitos para que os prodígios e maravilhas de Deus aconteçam na sua igreja. A igreja primitiva, ela tem um histórico que, além dos prodígios e maravilha acontecer, os sinais de Deus, como Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem até a consumação dos séculos. E esses sinais ultimamente não têm nos seguido, não temos visto acontecer na igreja. Não é porque Deus deixou de ser Deus, o Cristo da igreja mudou, não, Ele é o mesmo. A questão é nós se encaixarmos dentro dos requisitos necessários para que os sinais e os prodígios e maravilhas aconteçam em nosso meio. E é uma lição muito importante que a igreja primitiva deixa para nossas vidas. Nós, quando começamos a ler, nós encontramos uma palavra muito explorada por nós. E a palavra essa é perseverança. E perseverava. E o versículo em Atos dos Apóstolos 2, 42 inicia assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas se nós observarmos, essa perseverança aqui não era só na doutrina dos apóstolos. Aqui fala de perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão e perseverança nas orações, seguido de toda alma havia temor. Então nós vemos aqui perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão e perseverança nas orações. Se nós observarmos, existia um conjunto de ações comportamentais da igreja primitiva que atraía os prodígios e maravilhas para que acontecesse
da parte de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus na igreja. E esses sinais seguia acontecendo na igreja, porque a igreja perseverava. Primeira perseverança na doutrina. A importância de obedecer à doutrina, a importância de se submeter à doutrina. Nós vemos nos nossos dias que o almejo por milagres, por providência de Deus, por prodígios e maravilhas, é grande da humanidade, e por que não dizer dos crentes. Mas a perseverança na obediência à doutrina cristocênica, à doutrina da palavra de Deus, não é grande. Não existe perseverança. E por essa razão já começa vemos as falhas. Nós vemos que muitos crentes nos nossos dias de hoje se comportam do jeito que diz: eu me sinto bem assim, eu senti de ser assim, e não segue uma humildade em obediência à doutrina da sua igreja, a doutrina na qual a igreja ela ortoga, ela ensina. E não perseverando na doutrina, já começa fechando as portas de receber os sinais de Deus, já começa impedindo de receber os milagres de Deus. Então, a primeira importância que nós encontramos aqui, que aprendemos com a igreja primitiva, o primeiro requisito que a igreja primitiva tinha, que atraía os prodígios e maravilhas de Deus para a sua vida, era a perseverança na doutrina, ou seja, perseverar em viver o que era ensinado, aplicar na vida a obediência à palavra de Deus, a submissão. E aqui a Bíblia diz da doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era o que, se nós examinar Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que que os apóstolos pregavam o que Cristo ensinou. A doutrina dos apóstolos é o ensinamento que Cristo ortogou para a sua igreja. Então, quando na sua igreja é ensinada a palavra de Deus, é doutrinada com a palavra de Deus, e nessa palavra que é ensinado, que é doutrinado, a obediência a isso já começa a abrir as portas dos céus para o milagre acontecer, porque isso agrada ao Senhor. O segundo requisito que nós vemos aqui, depois da perseverança na doutrina, é a perseverança na comunhão. Perseverança na comunhão. E isso aqui vai muito além de saudar com a paz do Senhor. A perseverança na comunhão vai muito além de saudar simplesmente com a paz do Senhor. Essa perseverança na comunhão que a Bíblia revela aqui se refere ao prazer de estar junto, a alegria de se ajuntar para cultuar, para adorar ao Senhor, a alegria de servir unidos ao Senhor, a alegria de estar um perto do outro, aquela comunhão que fazia o irmão sentir falta do outro, sentir aquela comunhão que faz o irmão sentir a preocupação pelo estado do outro, pela dificuldade do outro. Então isso aqui fala de comunhão, fala de ter algo em comum. Ter algo em comum é um sentir a tristeza do outro, é um sentir a alegria do outro, é um se preocupar com a preocupação do outro. Isso é se falar de ter tudo em comum. Então eles perseveravam também na comunhão. Não era esse negócio de hoje o irmão é gente boa para mim, é meu amigo, e amanhã já não se dá mais bem. E não é dessa forma. Aqui a igreja ela tinha uma perseverança. Perseverança quer dizer que continuava do mesmo modo. Se iniciou, se a pessoa for uma benção hoje, essa pessoa continua sendo uma benção amanhã, continua sendo uma benção depois assim sucessivamente. Isso fala de perseverança na comunhão. E na maioria das vezes é algo também que nos nossos dias tem muito impedido o operar de Deus, é a falta de comunhão dentro da própria igreja. Na maioria das vezes o individualismo tem sido
extenso em nosso meio, tem sido notório em nosso meio, se organiza as campanhas de oração, os cultos, um gosta de ir no culto de fulano de tal, outro gosta de ir no culto que fulano dirige, que Beltrano, e esses comportamentos, essa falta de comunhão com a igreja, que igreja é o corpo de Cristo, e corpo de Cristo tem que estar unido. E quando o corpo de Cristo está unido, um corpo, quando ele está, os membros ligados um no outro, o sangue que passa na circulação de um membro passa no outro, circula o corpo, corre o corpo todo. Então essas são assim, o que une o corpo de Cristo, os membros estão unidos, estão em comunhão um com o outro. Então assim, a unção, a graça circula entre si, as maravilhas, os sinais e o prodígio acontece. Então aqui nós aprendemos que começa com perseverança, mas perseverar em quê? Primeiro, na doutrina. Perseverar em obediência à palavra de Deus que é pregada, que é ensinada. E hoje nós vemos uma escassez acerca dos sinais e prodígios, a maravilha de Deus. E às vezes a gente apenas falamos, porque no passado acontecia, mas no passado obedecia e hoje está obedecendo. O individualismo é demais. A falta de comunhão é grande demais. Então, essas coisas impedem o operar de Deus no nosso meio. E a igreja primitiva, ela dá uma lição para nossas vidas. A perseverança. Primeiro, na doutrina. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Esse partir do pão aqui, ele aponta para duas áreas. Partir do pão fala da questão da santa ceia, da ceia do Senhor, de estar unidos na ceia do Senhor, ter prazer de ceiar a ceia do Senhor, ter aquela alegria de estar na igreja em memória de Cristo, olhando para o sacrifício da cruz, aquela alegria, aquele gozo de saber que foi liberto, que tem uma nova oportunidade de vida através do patíbulo da cruz, que Cristo morreu por nós, aquela união de estar juntos, celebrando a ceia do Senhor como uma festa, como algo de vitória, uma coisa importante, a importância da Santa Ceia. E também aponta para o partir do pão, aponta para a ação social, um se preocupar com o alimentar do outro, se tem comida, se não tem, se alimentou, se não se alimentou, a questão de unidos, de ajudar uns aos outros. Então esse partir do pão aqui é de suma importância olharmos para a Santa Ceia do Senhor e também olharmos para a ação social. Se nós observar que o texto bíblico, o versículo bíblico, ele vai falar da perseverança. Primeiro, na doutrina. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. E quarto, nas orações. Mas, pastor Sérgio, a oração não podia estar em primeiro lugar, mas está no quarto? Por que a oração está em primeiro lugar? Porque para eu orar a Deus e a oração ser atendida, eu falei isso no vídeo anterior, a oração, segredos para a oração ser atendida, requisitos. Para eu orar e a oração ser atendida, é necessário que eu tenha perseverança, obediência à doutrina de Deus. É necessário que eu tenha comunhão um para com os outros, comunhão, que se descer com o coração revoltado, zangado, intrigado. A falta de comunhão impede a oração ser ouvida. E o partir do pão, o senso de misericórdia, de amor, para saciar a fome um do outro, ajudar uns aos outros, aí para a oração. Aí a oração é ouvida. Então, o quarto aqui requisito para aos prodígios e maravilha acontecer, para que os milagres aconteçam, para que os sinais dos céus de Deus aconteça, é o quarto requisito aqui, depois do partir do pão, é uma vida de oração. Mas não é tu hora de lá e hora de cá, não. É quando se tem perseverança na doutrina dos apóstolos, aqui está falando do líder, se o líder diz assim, tem campanha de oração, está todo mundo unido orando. Tem propósito de oração, está todo mundo orando. E a união, assim, perseverança em oração. Sei que Paulo escrevendo ao Tessalonicenses, ele diz, orai sem cessar. Porque o problema da fraqueza avançar, de o desânimo tomar conta, é deixar de orar, deixar de clamar, deixar de buscar. Então a oração é muito importante, perseverar na oração, o prazer da oração. E aí muita gente quer milagre, muita gente quer providência de Deus, quer sinais e prodígios e maravilha.
E na maioria das vezes, quando se marca uma organização de dizer culto de oração, poucos querem estar presentes na igreja unidos, numa comunhão só, de joelho, 1 hora de relógio nos cultos de oração, nas campanhas de oração, porque não tem mais o prazer de perseverar de joelho orando. E nós vemos que a igreja, quando Pedro, ainda em Atos dos Apóstolos, né, quando Pedro foi preso, a igreja fez o quê? Tudo em comum, em uma comunhão só, se ajuntaram de joelho, orando, e o prodígio, os sinais do céu aconteceu, derramando o anjo e liberta Pedro da prisão. Então, assim, a perseverança em oração ela é muito importante, mas perseverar em oração sem perseverar na doutrina da palavra de Deus, perseverar em oração sem ter comunhão com o próximo, perseverar em oração sem ser misericordioso, sem ter prazer na Santa Ceia do Senhor, sem ter mais o mesmo respeito pela Santa Ceia do Senhor, sem ter mais o mesmo temor pelas coisas de Deus, é em vão. Não adianta perseverar na oração. Então, para que se tenha os sinais, os prodígios venham a acontecer, é necessário que atenda os requisitos de obedecer à doutrina, perseverar em obediência à doutrina da palavra de Deus, perseverar na comunhão um para com os outros, perseverar no partir do pão. Eu sei a ceia desse mês, o mês que vem eu não vou. Não, uma vez passada eu sei, esse mês eu não vou. E aquele desleixo, aquela falta de responsabilidade, de temor. Estou falando aqui de pessoas que não dão ligança, que não levam a sério a Santa Ceia do Senhor. E aí ceia quando quer, não dá um certo valor, não tem perseverança. E às vezes quer o milagre, quer que aconteça, mas não segue uma vida de obediência à palavra do Senhor. E como é que os sinais dos prodígios vai acontecer dessa forma? Aqui está nos ensinando perseverança em quê? Na doutrina, perseverança em quê? Na comunhão, perseverança no partir do pão, como eu disse, que aponta mais para a Santa Ceia. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 43, e em cada alma havia ou tinha temor. E aí depois do temor, aí a Bíblia vai dizer, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Depois de quê? Da perseverança na doutrina, depois de estar perseverando na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar em oração, que muitos começam até uma campanha e param no meio do caminho, e perseverar no temor. O que é, Sérgio, perseverança no temor? Como primeiro, temor revela um senso de admiração. Segundo, temor revela um senso de reverência, respeito, respeitar a palavra, respeitar a doutrina, respeitar a organização. Temor revela honra. Depois de reverência, honra, honrar ao Senhor, honrar a palavra. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. A Bíblia ensina a se procurar a ser cedo no ouvir, tarde no falar. Então tudo isso encaixa no quadro de reverência. De reverência ao Senhor, às coisas de Deus. Um certo respeito. Ter mais responsabilidade pela vida de cristão que confessa ter. E isso atrai os sinais e prodígios e maravilha de Deus para nossas vidas. Está aqui uma lição muito importante para nossas vidas. Então, se eu quero que os sinais e os prodígios, maravilha de Deus aconteçam em minha vida, eu procuro perseverar na doutrina, eu procuro perseverar na comunhão, eu procuro perseverar no partir do pão, e eu procuro perseverar em oração. E essas coisas, esses comportamentos, ele nos atrai os prodígios e maravilha de Deus. Eles atraem. Se nós olharmos à luz da Bíblia, bastava a perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração, e tendo temor. Os prodígios e maravilha era consequência dessa obediência. Consequência da submissão à doutrina. Aqui está nos ensinando que se eu me submeto à doutrina da palavra de Deus, por consequência dessa submissão vem os prodígios e maravilha de Deus na minha vida.
Os sinais aqui vêm por consequência de uma perseverança em obedecer à doutrina, consequência de uma comunhão sincera, consequência de uma vida de oração, de um partir do pão. E que consequência que gerava para a minha vida, Sérgio? Segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, sinais e prodígios de maravilha do Senhor. Isso é consequência. Aqui não precisava a igreja primitiva gritar por milagre. O milagre acontecia por consequência da perseverança, a obediência à doutrina. Se nós aprendermos isso, aplicarmos isso na nossa vida, a igreja do Senhor na terra volta a acontecer os sinais que tanto almejamos que aconteça. Obedecer à doutrina da palavra de Deus. Deixar os comichões nos ouvidos de lado. Volta a acontecer. Se a igreja procurar ter uma sincera comunhão um com os outros, deixar de estar se envolvendo em coisas, em situações que só fere a comunhão, fere o caráter de igreja de Cristo, fere o caráter de cristão, e passar a olhar para a luz da Bíblia Sagrada e entender como que tem que viver como igreja de Cristo, por consequência de submissão, de obedecer a todas essas coisas, atrai os prodígios e maravilha que são feitos pela presença, pela graça salvadora, pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. A culpa de não acontecer prodígios e maravilha não é porque Deus mudou, não. É falta de perseverança na doutrina, falta de comunhão, falta de reverência ao temor à santa ceia do Senhor no partir do pão. Como disse Jesus, tendo dado graça, Paulo escrevendo, o partir disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Aquela comunhão sincera, aquele respeito, aquela reverência, aquela admiração pelo sacrifício do corpo de Cristo. Aí atrai. Ei, prodígios e maravilha é consequência de uma vida obediente à palavra de Deus. É consequência de perseverança em obediência. Prodígios e maravilha, milagres, é consequência de uma vida de comunhão e vida de oração. Temos a receita para o milagre acontecer em nossas vidas. Que nós vamos perseverar, aprender com essa palavra. E se nós aplicarmos essa palavra em nós, obedecendo, em vez de estar murmurando por detrás. Se na igreja é uma coisa, em casa, na vizinhança, na rua é outra. Aí quer milagre. Quer milagre, vai acontecer que milagre? Acontece escândalo, vergonha. Milagre não. Milagre acontece na vida de quem persevera, de quem obedece. Aí que acontece milagre. Murmura porque da oração, murmura porque da organização da igreja, murmura porque da vida de um e de outro, dos irmãos não tem comunhão um com o outro. Aí também não tem milagre. A consequência dessas murmurações, desse mau comportamento, é maldição, é escassez. Mas a consequência de perseverar na doutrina, de perseverar na comunhão, de perseverar no partir do pão e de perseverar nas orações, a consequência disso é milagre, é providência de Deus, é céu aberto para uma igreja que persevera. Receba essa palavra em nome de Jesus e passe a ter uma vida de prodígios e maravilha de Deus em sua vida. Como o pastor Sérgio, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão, perseverando nas orações. E consequência dessas perseveranças, tem milagre de Deus para sua casa, para sua família, para sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.